Nós vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Esse estudo que nós vamos estar seguindo aí, esse esboço do estudo do capítulo 1, nesta manhã, que você está em suas mãos, foi organizado pelo pastor John Cockenzie. Ele é missionário e está implantando a Igreja Batista Independente de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. Tá? Ele me passou esse material. Ele tem um site chamado conhecendodeus.com.br, esse material está disponível lá, e ele também tem disponibilizado vários estudos na plataforma do YouTube para aqueles irmãos que interessam conhecer mais a palavra de Deus em diversos assuntos, e assuntos que muitas vezes são polêmicos dentro do meio evangélico cristão. Tá bom? Mas muito bem. Vamos entrar aqui então no estudo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas, como o próprio nome diz, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, tá? E ela foi escrita por volta do ano 49 ou 50 depois de Cristo. Né? Lembrando que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e naquele mesmo espaço de tempo, possivelmente o mesmo ano, o Senhor Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja e começou a trabalhar não somente com judeus, ou melhor, não com os descendentes de Abraão na carne, mas Deus começou a trabalhar, seja com descendentes de Abraão, ou seja com as nações, mas todos aqueles que creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então Deus, a partir da descida do Espírito Santo, começa a trabalhar com a igreja aqui na terra. E por volta, o Senhor Deus, ele começa a trabalhar com os seus apóstolos. Os apóstolos começam a estabelecer as bases da igreja, e Deus usa justamente os apóstolos, ou aqueles que eram contados no grupo apostólico, para revelar verdades que foram registradas e colocadas num cânon das Sagradas Escrituras, que hoje compõem o que nós chamamos de Novo Testamento. Tá? Quando o Paulo escreveu essa carta, possivelmente logo depois da reunião administrativa que a igreja de Jerusalém realizou, e que está registrado lá em Atos capítulo 15. Se os irmãos não lembram bem, depois os irmãos podem anotar aí no cantinho. Em Atos 15 acontece uma assembleia administrativa na igreja de Jerusalém, para se decidir como seria a forma de agir dos crentes que não obedeciam ou não conheciam a lei mosaica, nunca praticou a circuncisão, nunca guardou o sábado. O que eles iriam exigir desses crentes que nunca teve contato com a lei? Então eles decidiram, vamos abrir suas Bíblias lá para os irmãos simplesmente entenderem o que eu estou dizendo. Atos, capítulo 15, o versículo é o versículo, deixa eu ver, 28 e 29, diz assim: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, dos quais coisas bem fazes se vos guardardes. Bem vos vá. Ou seja, a igreja de Jerusalém decidiu que a igreja gentílica, ou seja, a igreja que não era descendente de Abraão, eles não tinham a necessidade de guardar sábado, não tinham a necessidade de ser circuncidado, porque a salvação é pela graça por meio da fé. Então não havia necessidade disto fazer. Só que o problema é que na região da Galácia, se os irmãos não sabem, a Galácia não é uma cidade, como por exemplo, Paulo ao escrever a sua carta aos
Efésios, ele está se dirigindo à igreja ou às igrejas de uma determinada cidade, que é a cidade de Éfeso. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele está escrevendo para os crentes ou para a igreja de Tessalônica. Mas quando ele escreve aos Gálatas, ele não está escrevendo a uma cidade, mas a uma região. Eu coloquei aqui um mapinha, deixa eu ver se abre aqui, ó. Esse mapa aqui é o mapa do Império Romano. E nesse mapa, os irmãos podem observar que todo esse território é o território conhecido como o Império Romano, tá? Paulo possivelmente estava aqui em Jerusalém, quando ele escreveu a carta aos Gálatas. E a região da Galácia é essa aqui, amarelinha, bem destacada aqui, que vocês estão vendo, ó. É mais ou menos, porque as regiões naquele período mudavam muito, tá? Elas ficavam mudando, às vezes acrescentava cidade, às vezes diminuía cidade, mas é mais ou menos para nós termos uma ideia de espaço geográfico, aonde ficava a região da Galácia. Paulo aqui, ele está escrevendo, está se dirigindo a igrejas de 4 cidades específicas. Ele está escrevendo para Antioquia da Pisídia, para a igreja da Antioquia da Pisídia. Ele está escrevendo para a igreja de Icônio, para a igreja de Listra e para a igreja de Derbe. Então, quando ele escreve, olha, aos Gálatas, ele está se referindo a 4 igrejas que foram estabelecidas por ele, juntamente com Barnabé, na sua primeira viagem missionária que ele fez. Aí, quando ele terminou de fazer a viagem missionária, ele voltou para Antioquia, voltou para Jerusalém, para prestar relatórios do trabalho que estava sendo feito. Então, houve o concílio, e logo após desse concílio, dessa reunião, dessa assembleia administrativa que teve em Jerusalém, ele escreveu esta carta. Por que que Paulo se sentiu na obrigação, desafiado para escrever essa carta? Porque, infelizmente, um movimento judaizante começou a infiltrar nas igrejas com um falso evangelho, dizendo que a lei é necessária para a salvação da alma. Entre outras coisas, os judaizantes afirmavam que tinha que praticar a circuncisão e guardar datas especiais, como, por exemplo, o sábado. Paulo teve que enfrentar muito esse tipo de pensamento, de ideologia nos seus dias, né? Paulo ficou sabendo que esses judaizantes que eles pregavam o seguinte, mais ou menos só para os irmãos entenderem. Olha, não basta crer apenas em Jesus. Você tem que crer em Jesus, recebendo Ele como seu Salvador, mas você também precisa ser circuncidado. Você também precisa cumprir as leis mosaicas, ou seja, você precisa continuar praticando as tradições estabelecidas pelos nossos pais. Que muitas dessas tradições, meus amados irmãos, não estavam na Bíblia, no Antigo Testamento, mas estava na cultura verbal que estava sendo produzida, se eu não me engano, já naquele período, que ficou sendo conhecido como Talmud. Muitas dessas tradições que não estão na Bíblia. E eles exigiam que os crentes em Cristo precisavam cumprir todos estes. Eles não entenderam o plano redentor e não aceitaram a decisão da igreja de Jerusalém. Irmãos, nós precisamos, aqui eu quero abrir um parêntese, né? Irmãos, quando a igreja ela toma uma decisão, nós precisamos entender que é o Espírito Santo conduzindo a igreja para a melhor decisão possível para o bom andamento da obra de Deus. Amém ou não, irmãos? Precisamos. Quando há uma assembleia, quando há uma reunião administrativa na igreja, e a igreja toma uma decisão que, por exemplo, não é unânime, a maioria dos votos, os votos vencidos precisam entender, não, Deus conduziu a isso. Amém por isso. Agora eu me junto à maioria. Amém ou não, irmãos? Isso é muito importante nós entendermos. Hoje, como o nosso número é pequeno, nós não temos esse problema. Mas imagina uma igreja grande de 50, de 100 membros. Você vai ter muitos outros votos contrários, mas precisamos ter maturidade. Amém? Mas esses judaizantes não entenderam o plano redentor
e não aceitaram a decisão da igreja de Jerusalém e continuaram pregando. E esses judaizantes chegaram até na região da Galácia, falando, não, vocês não podem crer somente em Cristo, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam cumprir as leis mosaicas e também as tradições dos nossos pais. Então Paulo, ele escreve esse tratado de fé, que é a carta aos Gálatas. Ele explica aqui na carta que Jesus morreu em vão, morreu de balde, mas quando você lê lá, morreu de balde, não é de baldada não, viu, irmãos? Ele morreu em vão, tá? A palavra de balde significa em vão. Se a justiça para a salvação provém da obediência da lei. E Paulo vai explicar justamente que a lei foi estabelecida por Deus, não foi para salvar. Ela tem outros objetivos, a função da lei é outra. Mas o único que salva é Jesus Cristo por meio da fé. A lei nunca salvou ninguém, a lei sempre condenou. A lei sempre condenou, a lei nunca salvou. Mas Deus, por outro lado, através da sua graça e misericórdia, através da promessa do Filho Jesus, Ele pode muito bem salvar todo aquele que crê. Amém? Nesta carta, Paulo refuta toda e qualquer doutrina de homens que afirma que a salvação é pela fé mais obras da lei. Ele afirma que a salvação nunca veio pela obediência da lei, mas sim pela fé nas promessas de Deus, pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É importante reconhecer que a doutrina básica da salvação, a doutrina bíblica da salvação, pela graça, sempre gerou e sempre gerará polêmica. Sabe por quê, irmãos? Porque se você pegar todas as religiões do mundo, todas ensinam que a salvação, seja ela qual tipo for que eles ensinam, é por meio das suas obras. Todas elas, irmãos. Todas elas. Até mesmo, por exemplo, catolicismo, budismo, islamismo, todas elas. Pega elas, todas elas ensinam que a salvação é alcançada por meio das obras. Mas quando nós vamos para a Bíblia, quando nós deixamos a Bíblia falar conosco, não forçar o texto, mas quando deixamos ela falar conosco, ela nos ensina que a salvação não é pelas obras. Ela contradiz todas as religiões. Ela diz, não, as obras não podem salvar. As obras da lei, ou seja, a obediência à lei, nunca poderá salvar. É a fé na pessoa de Jesus. A salvação é pela graça. Nós não merecemos e nunca mereceremos a salvação. Os apóstolos tiveram que lidar com estas controvérsias, com essas heresias, diversas vezes, irmãos. Por exemplo, na Assembleia Administrativa realizada em Jerusalém, foi realizada porque muitos crentes afirmavam e diziam que tinha que obedecer à lei. Então, a igreja de Jerusalém, na sua maioria dos votos, orientada pelo Espírito Santo, decidiu que não. Porque não é a lei que salva. A lei, ela já não tinha o poder que ela tinha antigamente. Logicamente, o salvo em Cristo Jesus, ele vai se submeter aos princípios estabelecidos por Deus, que muitos desses princípios é estabelecido pela lei. Amém ou não, irmãos? Por exemplo, ainda é proibido matar? Ainda é proibido roubar? Cobiçar o seu próximo? É. O princípio continua. Entretanto, muitas das coisas que existem na lei era exclusivamente para o povo judeu. Então, não havia necessidade para a igreja praticar, né? Então, nós vemos ali nessa reunião administrativa realizada em Jerusalém, que era um enfrentamento a esse tipo de heresia. A própria carta do apóstolo Paulo é também um enfrentamento a esse tipo de heresia. Os apóstolos tiveram, aqui no capítulo 1 de Gálatas, Paulo explica a origem do Evangelho. Como que começou o Evangelho? E qual que é a finalidade do Evangelho? Ele vai estar explicando essas coisas.
O capítulo 1 ele pode ser dividido em 3 partes ou em 3 pontos principais, como você vê aí no seu esboço que você tem aí. A primeira parte é o prefácio e a saudação, que vai do versículo 1 ao versículo 5. Paulo aí apresenta 2 verdades com relação ao Evangelho. A segunda parte é a inconstância dos Gálatas, que vai do versículo 6 ao 10. Paulo ele faz 3 afirmações com relação ao Evangelho. E a terceira e última parte do capítulo 1 é o Evangelho de Jesus Cristo, que vai do verso 11 ao 24. Nessa parte, Paulo apresenta 3 fatos com relação ao Evangelho pregado por ele. Ou pelo menos nós iremos ver isso nesta manhã. Tá bom? Vamos então aos pontos principais do capítulo de Gálatas. Mas antes de nós entrarmos, há algum irmão que tem alguma pergunta, uma dúvida? Porque eu estou falando, eu acho que tem hora que eu falo muito rápido, eu acho que às vezes pode ficar um pouco sem compreender. Tem algum irmão que tem alguma dúvida e quer perguntar? Nós vamos ver que ele vai encontrar com Pedro, porque Pedro estava em Jerusalém. Nós vamos ver que depois que Deus trabalhou com ele 3 anos em Damasco, ele voltou para Jerusalém para encontrar Pedro. Ele foi lá para justamente ver Pedro, diz o texto. Tá? E ele diz que ainda não se encontrou com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Nós vamos ver que Tiago não era apóstolo, entretanto ele era, porque nós temos 2 Tiagos, nós temos o apóstolo e o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago, o apóstolo, morreu decapitado. É relatado isso em... Foi decapitado? Agora não me lembro, acho que foi. É relatado isso no livro de Atos. Tá? Já Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, não. Ele continuou servindo ao Senhor, ele não era apóstolo, mas ele era o pastor da igreja de Jerusalém. Tá? Tanto é que lá nesse concílio que teve em Atos capítulo 15, quem dá a palavra final é Tiago. Entende? Apesar que Pedro, como apóstolo, ele tinha influência sim. Né? Pedro ele era um dos líderes da igreja. Né? Mas Tiago ele era o pastor da igreja de Jerusalém. Tá? Tirei a dúvida da senhora? Tá? Tudo bem, vamos adiante. Vamos, então, aos pontos principais do capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Gálatas. A primeira parte é o prefácio e a saudação. Versos 1 a 5 nos diz assim: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Irmãos, aqui nessa primeira parte, nessa primeira divisão que nós vamos ver, que nós vamos estudar, nós podemos ver 2 verdades com relação ao Evangelho. A primeira está no verso 1 e 2, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A primeira verdade é apresentada no fato de Paulo se apresentar como apóstolo da parte de Deus, ou apóstolo de Deus. Irmãos, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado com uma comissão. Os apóstolos foram escolhidos e treinados por Cristo para estabelecer as bases, o alicerce, o fundamento da igreja primitiva.
e para serem os canais da revelação completa e final de Deus aos homens. Deus, ele trabalhou com profetas no Antigo Testamento e usou esses profetas como seu canal para trazer a eles a revelação de Deus, para que eles pudessem registrar a revelação de Deus na forma escrita, dando origem ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, naquele período posterior a Cristo, Deus usou quem? Para trazer a revelação dele para nós? Usou os apóstolos ou irmãos intimamente ligados ao grupo apostólico. Eles foram os instrumentos de Deus para estabelecer as bases, o fundamento da igreja nos seus primeiros anos. Havia muitas dúvidas, porque até então Deus trabalhava simplesmente com um povo específico, com uma descendência específica. Mas a partir de Cristo, Deus começou a trabalhar com todas as nações por meio da igreja. Então, precisava se estabelecer a base. Deus usou os apóstolos para isso. Nos dias de hoje, preste bem atenção no que eu vou afirmar. Nos dias de hoje, não existe mais apóstolos. Deus, ele trabalha com pastores nos dias de hoje. Pastores, presbíteros, anciãos, bispos, todos estes títulos se referem a uma função, que é a função do pastorado, de pastorear a igreja, o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Hoje não existe mais apóstolos. Porque se existissem apóstolos hoje, eles deveriam estar, então, continuando escrevendo a Bíblia Sagrada. Eles teriam autoridade para isso, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, significa que a Bíblia ela não terminou. Mas quando nós estudamos a Bíblia pela revelação da Palavra de Deus, diz que quando Deus escreveu, revelou o livro do Apocalipse, o cânon, ele se fechou. Nada mais pode ser acrescentado e nem tirado daquilo que foi revelado até o livro de Apocalipse. A partir de Apocalipse para frente, a partir do ano 100, porque acredita-se que João, o apóstolo, morreu por volta do ano 100 depois de Cristo, então depois do ano 100, não houve mais revelação, irmãos. Deus ele parou de trabalhar com os apóstolos. Quando João, o apóstolo, que foi o último apóstolo, segundo a tradição, a morrer, segundo a história, quando João morreu, não houve mais apóstolos. Entende? Não houve. Então nós podemos afirmar então que só houve, tirando Judas Iscariotes, 12 apóstolos, mais Paulo. 12 apóstolos mais Paulo. Fala, mas pastor, Paulo, ele é contado lá, né? Ele defende, ele foi o que mais defendeu o seu apostolado, né? Mas aí com ele dá 13, lá no céu só tem nome de 12 apóstolos do Cordeiro e tudo mais. Irmãos, existem coisas na Bíblia que a gente não consegue compreender, que nós só vamos compreender quando nós chegarmos lá na glória celestial. Mas o fato é que a igreja, ela tinha sim autoridade para escolher um apóstolo no lugar do Judas Iscariotes, e Jesus, sendo o Senhor, ele tinha autoridade para escolher quem ele bem entendesse, e ele escolheu Paulo. A diferença é que Paulo, ele foi escolhido para um ministério especial. Os 12 apóstolos, incluindo Matias, o ministério deles era para os judeus, exclusivamente para as 12 tribos de Israel. Por isso, 12 apóstolos. E o ministério de Paulo era exclusivo aos gentios. Por honra, por amor à nação de Deus, quando Paulo chegava a uma determinada cidade, qual que era o primeiro lugar que ele procurava? A sinagoga. Porque ele ia para os seus irmãos, para os seus. Ele pregava. Ao ser recusado, ao ser rejeitado o evangelho, então ele ia para as nações.
ele ia para os gregos, para os romanos, pregar o evangelho para as nações. Paulo, ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. Para ser apóstolo, precisava ter esse requisito. Precisava ser chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Lá em Atos capítulo 9, do verso 3 ao 16, nós podemos ver ali o fato, o relato do chamado de Paulo. Paulo estava indo para Damasco e apareceu uma luz forte que o fez cair e o cegou, e ele ouviu claramente o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? E ao perguntar quem era, o Senhor respondeu o quê? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Paulo foi chamado pelo próprio Senhor para uma obra especial, para a obra aos gentios, aos não-judeus. Eu convido os amados irmãos para abrirem as suas Bíblias em Efésios, algumas páginas aí para frente. Efésios 3, 7 e 8. A Bíblia diz assim: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os, diz alguém? Gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então nós podemos ver aqui nesse texto de Efésios que Paulo ele tinha um ministério específico aos gentios, aos não-judeus. A outra verdade que nós vemos com relação ao Evangelho, aqui nesse texto, está nos versículos de 3 a 5. Nós podemos ver Paulo afirmando que o Evangelho, ele não vem dos homens, mas ele é de Deus, pela vontade de Deus. E nós vemos isso nos versículos 3, 4 e 5, que diz: graça a vós da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. A palavra evangelho, no original, significa boas notícias, boas novas, boas informações. E nesse sentido, o evangelho é as boas notícias de Deus a nós pecadores. Que Jesus, ele já veio ao mundo, já pagou na cruz o preço pelos nossos pecados e tem todo o poder para salvar todo aquele que nele crê. Essas são as boas notícias de Deus. Nós podemos ver aqui, no versículo 4, a essência do Evangelho. Jesus nos foi dado, se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. A palavra livrar, no original, ela tem a ideia de nos tirar de dentro. Jesus, quando me salvou, quando salvou a cada um de nós, ele nos tirou desse sistema perverso que governa o mundo. Nós não pertencemos mais a este mundo, amados irmãos. Nós pertencemos ao céu. Foi-nos dado uma nova cidadania. Jesus, quando ele foi orar ao Pai, lá em João, se eu não me engano, 16 ou 17, se eu não me engano é o 17, ele diz assim: Pai, eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Por quê, irmãos? Porque agora nós pertencemos ao Senhor, e a nossa cidade, de acordo com Paulo, está nos céus, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador. Deus nos salvou, irmãos,
para sermos santos. Sabe o que significa santo na Bíblia? Muitas pessoas acham que ser santo é ser perfeito. Mas quando a palavra santo é relacionada a nós pecadores, Deus está dizendo assim, num certo sentido, tá? Deus está dizendo assim, você agora é separado. E é interessante que na Bíblia, a palavra santo é usada para os salvos. Aos santos que estão em tal lugar. Ou seja, aos salvos. Eu e você somos santos em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos separados para Deus. E assim como Deus, lá em Abraão, tirou Abraão da sua casa, da sua parentela, e enviou ele para viver como peregrino na terra que Deus haveria de dar à sua descendência, nós também somos chamados a sair deste mundo mal, mas não sair fisicamente, porque não tem como, meus irmãos, mas sair espiritualmente, não vivendo segundo os seus valores, os seus princípios, mas vivendo de acordo com a palavra de Deus. Vivendo para fazer como Paulo diz, para trazer glória ao nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador. O Evangelho é isso, irmãos. Quando Deus, Ele te salvou por meio de Jesus, quando você ouviu o Evangelho, e o Espírito Santo convenceu você no seu coração de que você era pecador, de que precisava de um Salvador, e que esse Salvador é Jesus, e você o recebeu, suplicou a Ele perdão, e o recebeu como único e suficiente Salvador, a partir daquele dia, você não pertence mais ao mundo. Você não pode ser mais como o mundo. Você precisa ser transformado, e nós vamos ver que Deus trabalhou na vida de Paulo. Porque Paulo antes era perseguidor da igreja. E depois da sua conversão e de seu chamado, Deus começou a trabalhar na vida de Paulo para, ao invés de ser perseguidor, ser um pregador do Evangelho. E Deus está trabalhando nas nossas vidas, meus amados irmãos. Muitas pessoas perguntam assim: pastor, por que está acontecendo isso na minha vida? Tanta dificuldade. Pastor, lutas aqui, lutas ali. Por que está acontecendo isso? Amados irmãos, eu não posso dizer o porquê. Porque só você e Deus sabe, ou só Deus sabe, e depois você vai entender o porquê que isso você passou. Mas uma coisa é certa, isso aqui nós podemos afirmar: se você é um salvo em Jesus Cristo, Ele é o seu Senhor, Ele está trabalhando em você, está trabalhando em sua vida, está te lapidando, para que a sua vida seja um vaso nas mãos dEle, para que as pessoas possam glorificar ao Senhor por meio de sua vida. E louvado seja Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo, amém, irmãos? Louvado seja Deus pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Se deu a si mesmo por nós. Se entregou voluntariamente. Eu imagino Jesus, irmãos, pensando assim: olha, eu vou subir naquela cruz. Eu vou morrer por amor ao Pai. Mas eu também vou morrer pelo Sidney, pela Elisiama, pela Neuza, pela Oyara, pelo Douglas, pela Claudineia, por cada um de nós, irmãos. E ele pagou, lá naquela cruz, por todos os nossos pecados. E ao chegar a Ele, pela fé, confiando, crendo e confiando naquela obra redentora realizada por Cristo Jesus, Ele é poderoso para nos salvar, para perdoar todos os nossos pecados. Em Cristo Jesus, Deus perdoou os nossos pecados passados, presentes e até mesmo, irmão Iara, os futuros. Logicamente, isso não nos dá direito nenhum de viver uma vida de pecado. De maneira nenhuma. Paulo vai falar muito sobre isso lá em Romanos. Mas isso é para dizer
em Cristo nós temos vida eterna e temos segurança eterna. O Deus que é poderoso para salvar é também poderoso para nos manter salvo até aquele dia. Amém, irmãos? Se Deus nos salvou pela graça, é também por graça que o crente vive todos os dias. É na graça. Então, para o crente, inferno é passado. Condenação não há mais, porque a nossa condenação já foi decretada em Jesus, na cruz de Cristo. Para o salvo em Jesus, não há mais condenação. Paulo diz isso lá em Romanos. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Diga amém. Não há condenação, porque você foi salvo. Você se entregou a Cristo. Cristo te salvou. E agora só existe o céu para frente, irmãos. Logicamente, como nós pregamos alguns dias atrás, há um deserto até a gente chegar na terra prometida, né? Até nós chegar no lar. Mas nós temos a segurança de que Deus está cuidando de nós todo o tempo, todo instante. Todo instante. Deus está cuidando de nós, meus amados irmãos. E isso tudo é por causa do Evangelho. Porque um dia nós ouvimos o Evangelho, olha que maravilha. Porque alguém pregou o Evangelho, alguém se importou com a gente e pregou o Evangelho para nós. Isso nos motiva, isso nos alegra, conforta os nossos corações, mas também nos desafia, amém, irmãos? Nos desafia a nós também continuarmos pregando o Evangelho. Porque há muitas pessoas sem Cristo. Que o Senhor nos ajude. Eu não vou entrar na segunda parte do capítulo 1, nosso horário ali já está bem avançado. Nós vamos deixar essa segunda parte para no próximo domingo. E vamos já tentar, os irmãos sabem como funciona, nós temos um cronograma, nós temos o estudo, a intenção ou o plano era estudar todo o capítulo 1 hoje. Mas os irmãos sabem como que funciona. Não, apesar de haver o planejamento, é Deus quem direciona todas as coisas, né? Então, na semana que vem nós vamos estar dando continuidade no capítulo 1 de Gálatas, trazendo as verdades que Paulo apresenta para nós aqui, logicamente inspirado pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus.